Amaral Uma tarde Ornelas. boa para todos. Não é? Que estejamos sempre, como sabemos que estamos, protegidos, amparados e sustentados pela espiritualidade superior. Então, coube-me hoje falar um assunto assim mais, né? Vamos dizer, mais técnico até. Né, que poucas vezes a gente fala sobre esse assunto e tem muito espírita que nunca leu. A gente sabe disso, tem muito espírita que nunca leu a introdução ao Evangelho, que não é do Evangelho, é a introdução ao Evangelho. É aquela que está no início do Evangelho. Eu vou dar uma subidinha e descida, muitas das vezes, porque há coisas que a gente precisa de ver aqui na minha folhinha para eu não me esquecer. Vou deixar aí. Então, olha só. A gente inicia aqui, vendo essa parte de baixo, e pulando para as palavras do Espírito de verdade. Ele diz: venho me instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vale a pena chorar, não é? Porque os anjos enxugarão as nossas lágrimas. E não é por sermos espíritas que não podemos chorar numa situação desagradável. Só não devemos nos desesperar, porque a gente sabe que nunca está sozinho e que temos nossos anjos guardiãos, temos nossos mentores espirituais que estão sempre ao nosso lado. Basta que a gente diga: preciso. Ah, mas eles sabem do que eu preciso. Sabem, com toda certeza, mas naquele momento não sabem se queremos ajuda. Porque todos nós sabemos que ajudar é muito difícil. Mas a gente vai chegando. Vamos refletir. Porque sendo a doutrina espírita uma doutrina cristã, elaborou-se o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é SE, eu abrevio Evangelho segundo o Espiritismo. Por que não estudar diretamente os evangelhos constantes na Bíblia? É isso que nós vamos ver com relação às instruções que Kardec passa para nós. Então, ele faz o seguinte: a gente vai ver que, ao elaborar o Evangelho, exatamente na sua introdução, ele vai mostrar para a gente os esclarecimentos necessários da elaboração do Evangelho. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É um código moral universal. Nunca esquecendo que o Evangelho trata do moral. E é universal. Porque o que é moral aqui é em qualquer outro lugar. Explica as passagens obscuras dos evangelhos. A gente tem tudo explicado, palavra por palavra, no Evangelho. Aplica os ensinos a todas as posições da vida. Sejamos nós o que quisermos ser. Teremos explicações de como. É o nosso código de vida. Eu digo que é o script da novela que nós viemos apresentar aqui nesta vida. Tem a chave para a compreensão do Evangelho em si. Né? Então, agora, a gente vai ver quais são, aqui no caso, o roteiro da introdução. Qual é o roteiro? Como é que Kardec constituiu essa introdução do Evangelho?
Ele fala o objetivo da obra, o que Allan Kardec gostaria que fosse alcançado. Ele diz na introdução que ele gostaria que fosse alcançado. Ele vai dizer, inclusive, nós vamos repetir depois em outros quadros, ele diz que Deus trouxe para nós o Evangelho como uma obra para todos, sem qualquer exceção. E ele, Kardec, também traz essa obra, Evangelho segundo o Espiritismo, para todos. Eu não precisaria ser espírita para ler e compreender o Evangelho segundo o Espiritismo. Autoridade da doutrina espírita, o que é essa parte? Controle universal do ensino dos espíritos. O que os espíritos trazem para nós como ensinamento? O que isso reflete no nosso dia a dia, na nossa caminhada? As notícias históricas, ambientação da época em que Jesus passou pela Terra. A gente vai ver, inclusive, palavras até que já não se usam mais. Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã. Notícias históricas, Sócrates e Platão, eu acho que é. Aí Kardec vai fazer o quê? Ele vai dar uma explicação para nós do seguinte. Vamos ver mais aqui. Ah lá, esclarecimentos de Allan Kardec. As matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Daí a gente vai ter o Pentateuco. Né? O evangelho também mostra para nós que nós podemos obter todos esses assuntos seguindo o Pentateuco. Os atos comuns da vida do Cristo. O seu nascimento. Ele foi judeu do nascimento ao desencarne. Sua convivência social com a família, os processos que ele enfrentou, principalmente a sua condenação. A gente vai ver no Evangelho tudo isso. Os milagres. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec considerou que, na sua acepção primitiva e pela sua etimologia, o termo significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. A palavra milagres, Kardec diz que significam essas duas traduções. Hoje, entende-se como sendo um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Porque nós sabemos que não existem milagres. O que existe é o quê? É o merecimento de cada um de nós de conseguir aquilo que precisamos, que almejamos ou que queremos. Notando ainda o cuidado excessivo que se deve ter com aquilo que se almeja, com aquilo que se quer. Porque às vezes a gente pode almejar e querer uma coisa, aquilo concretizar e não ser bom para nós. Ah, mas Deus permite que isso aconteça? Permite. Por que permite? É o nosso crescimento. Para que nós entendamos como devemos proceder no nosso caminhar. Depois, as predições, né? Durante a sua passagem pela terra, durante a sua missão, ele, Jesus, anunciava tudo antes, fazendo previsão do que iria acontecer para prevenir seus apóstolos. Mais explicações a gente tem na Gênesis, capítulo 16 a 17, quando fala na teoria da presciência. É a teoria da gente entender aquilo que pode acontecer, que vai acontecer, como Jesus sabia, obviamente, de tudo que iria acontecer. E como sabia do que iria acontecer, nos espera em condições melhores do que nós agora estamos.
Por quê? Porque vai também nos oferecer oportunidades, né, vamos dizer assim, para que a gente se refaça, se renove, para que a gente faça aquela chamada reforma íntima. De uma vez só? Claro que não. Numa reencarnação única? Claro que não. Quantas reformas nós já estamos fazendo? Eu digo sempre isso, observa situações, coisas, palavras, atitudes, pensamentos que a gente teve e não tem mais. E outros que a gente sequer se lembrava ou sabia que existiam, a gente hoje tem. Estamos atravessando no planeta Terra, não é só aqui no Rio de Janeiro, no planeta Terra, uma revolução. E aqui está, ó. Nós precisamos de compreender como aceitar essa revolução, como participar dessa revolução. Há tempos atrás, nós estaríamos bastante, vamos dizer assim, irritados, até enraivecidos de tudo que está acontecendo. Hoje a gente sabe por quê e qual a finalidade desses acontecimentos. Então, hoje, a gente não fica enraivecido, a gente tem compaixão por aqueles que estão, neste momento, trazendo para o nosso orbe situações mais difíceis, situações até negativas, no sentido da nossa evolução. Mas que isso passa também. Tudo passa. Maria já dizia, isso também, já dizia não, ainda diz, isso também passa. E vai passar. E vai passar para o bem. Porque nós queremos, é um grande interesse positivo nosso, que o nosso planeta chegue à regeneração. Mas ele não vai chegar por nós. Nós é que o faremos chegar a essa regeneração. E aí o que a gente procede? De que forma a gente procede? Orando. Não permitindo que certos assuntos sejam mais contaminados. Então, o que fazemos? Quando começam determinados assuntos, a gente vai devagarinho, por vias travessas, tornando um outro assunto. Para que o nosso orbe, as nossas vibrações, sejam levadas àqueles que, no momento, têm mais necessidade do que nós. As palavras tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. Algumas frases que constam no Novo Testamento e que a Igreja utilizou para a efetivação de seus dogmas. Isto é, como ponto fundamental, indiscutível de uma doutrina religiosa. Aí, quando a gente fala com relação a isso, a gente vê o seguinte, não é que a igreja, qualquer uma delas, igreja é templo, a gente sabe disso. Não é essa nem aquela. Não é que a igreja tenha retirado para ela situações com fundamento de dogmas. A gente sabe que todas as igrejas têm dogmas. Não pode. Nós estamos num momento em que os dogmas afloram bastante, que é na Semana Santa. Ainda hoje eu estava conversando com a minha diarista e estava dizendo, há tempos atrás, numa quinta e sexta-feira santa, a gente não falava alto, não ligava, na casa da minha avó era assim, não ligava rádio,
não colocava uma roupa mais chamativa, né? Não comia carne vermelha. Na minha casa isso não acontecia porque eu nasci de uma mãe espírita. Então, era diferente. Mas a gente também ajudava nesse sentido para não desgostar a vovó. Né? Então a gente fazia, não custava nada. Eram 2 dias só. Era quinta e sexta. Sábado, depois do meio-dia, já podia fazer tudo. Olha que coisa interessante. Né? É como diz um conhecido meu, peca de segunda a sábado, domingo vai lá no templo, volta para casa puro. Né? Aí segunda-feira começa tudo de novo. Nós sabemos que não é assim. Hoje nós já sabemos e entendemos o porquê não é assim. E continuamos no nosso maior propósito de cada vez mais agir dessa forma. Porque nenhum de vocês, e tampouco eu até porque já sou espírita de barriga, como eu digo, não tive assim muito para escolher e também não quis. Depois que eu compreendi a doutrina, não quis escolher. Mas muitos de vocês vieram de outra religião, né? E principalmente aqueles da religião tradicional. Mas hoje vocês estão aqui por livre, espontânea vontade. O exercício positivo do livre-arbítrio, que é a escolha. Mas todos vocês podiam estar em casa, lá na Rua Dias da Cruz, passeando, comprando ovo de Páscoa, uma opção de coisa. Mas não, vocês optaram por estar aqui. E que já sabiam que iam escutar um assunto mais, não tão assim, vamos dizer, delicado, como são todos os assuntos do Evangelho segundo o Espiritismo, embora esse não seja bruto, mas ele é mais compacto. É a iniciação do Evangelho segundo o Espiritismo. O ensino moral permanece incontestável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Não são palavras minhas, não. São apenas resumos. É Kardec quem diz isso também, como tudo que vocês vão ver hoje. É o terreno em que todos os cultos podem se encontrar, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Então, nada, absolutamente nada, pode ser contra o ensino moral. Né? Porque Jesus falava com espíritos, no caso do menino endemoniado. Né? 3 dos seus apóstolos tentaram resolver a questão. E chegaram e disseram para Jesus: mestre, não conseguimos. E ele foi lá e apenas botou a mão e diz: sai deste corpo que ele não te pertence. Por quê? Porque Jesus tinha uma mágica para fazer isso? Claro que não. Porque Jesus tinha, acima de qualquer coisa e suspeita, moral para fazer isso. E tudo que fez. Porque todos os ensinos de Jesus estão baseados em quê? Na lei de amor de Deus. Nada diferente disso. Nada absolutamente diferente. Até quando a gente pensa em Jesus tendo assim uma atitude mais forte, né? Eu digo sempre, eu faço ideia Jesus zangado. Eu não tenho uma mínima noção da fisionomia dele que possa ser zangado. Mas sendo, como diz Joana de Ângeles, coração brando e pulso forte. É o que
vocês todos, mães e pais, são com os seus filhos. É assim que Deus é conosco. Ah, mas está acontecendo tragédia aqui, ali e acolá. Por que será? Ou melhor, para que será que isso está acontecendo? Porque aquilo que acontece comigo, eu não tenho que perguntar por que eu. Como é que eu tenho que perguntar? Para que eu? O que de bom, que ensinamento eu vou tirar daquilo que no momento me está acontecendo? É preciso que eu respeite também essa situação. Até porque, respeitando a situação que me acontece, eu estarei respeitando todas as situações que acontecem no universo. Nesse mundo de meu Deus. E aí ele fala mais ainda lá. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. E por que essa incredulidade se curva? Porque Deus não admite privilégios. Ele não trata um filho diferente do outro. E principalmente, e ainda mais, os descrentes. Até porque Jesus disse o quê? Eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Nenhum de nós vai lá ao médico para dizer para ele, como vai? Tudo bem? Estava com saudade de você. Só para gastar mais uma parcelazinha lá do plano de saúde, ou para pagar uma consulta. Não há necessidade disso. A gente corre para o médico, inclusive até depois do momento que devia. Né? É como a gente corre para advogado. Olha, eu fiz um negócio, deu tudo errado, agora você me ajuda. A gente não faz o que devia de fazer. Estou precisando de fazer isso assim, assim. O que você acha? Que é muito mais fácil. É o que a gente deve fazer na nossa caminhada. Antigamente, eu mocinha, eu dizia assim para minha mãe, eu preciso ir a tal lugar, ou eu quero ir a tal lugar, assim, assim, uma festa, uma coisa qualquer. Ela dizia para mim assim, Jesus iria onde você quer ir? Aí eu parava, né, para pensar. Ela disse, se ele for, você pode ir. Eu não ia. Porque eu sabia que não era uma coisa que ia me trazer, não é que fosse ruim, mas que não ia acrescentar nada para mim. Eu ia perder uma noite de sono, de pelo menos uma quantidade de horas de sono. Eu ia estar num ambiente que eu ia trazer vibrações que não eram muito boas para dentro de casa. Eu ia dar mais trabalho ainda ao meu anjo guardião e à espiritualidade que estava na minha casa me esperando. Então era melhor não ir. Era uma confusão tão grande para ir que era melhor ficar em casa. Mas ela não tinha dito não vai, como aqui. Jesus e Deus nunca disse não. Mas nos disse o quê? Você tem o livre-arbítrio, você pensa. Você tem dois caminhos. Um que vai dar absolutamente certo. E outro que pode dar absolutamente errado. Ele não disse nem que vai dar, que pode dar absolutamente errado. Então é preciso que a gente pense. Na hora de tomar as nossas decisões, movidos por essa situação aqui, É o terreno em que todos os cultos podem se encontrar, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Todo e qualquer culto acredita em Deus. Todo e qualquer culto sabe e reverencia a existência de Jesus. Não importa o nome que deem. O importante é que
não, sendo diferentes, todos estão no mesmo caminho, na mesma direção. Não importa como, o que importa não é a partida, é a chegada. A chegada é Jesus, é Deus. Vá por onde você achar melhor. Eu tenho uma família conhecida que dentro da casa dela são 4 tipos de religião. Eu já disse até uma coisa aqui. Uma das moças da casa, que é a minha amiga, ela faz o culto cristão do Evangelho no lar dentro do banheiro antes de tomar banho. Que é o único lugar que ela tem, ninguém aceita. Mas ela faz. Ela disse, eu tenho certeza que um dia, não quero mudar a religião deles, mas eu tenho certeza que um dia eles vão sentar à mesa junto comigo. E vão, mesmo que demore, não tem importância. Segundo o codificador, o Evangelho segundo o Espiritismo cuida do ensino moral de Jesus. Matéria essa que não varia em nenhuma religião ou doutrina. Já falamos a esse respeito, é só para reafirmar. Qualquer outro assunto se permite gerar controvérsia. O moral nunca. Ninguém pode dizer que Jesus está errado em fazer isso ou aquilo. Até porque nós temos, e vamos ver depois aí, a célebre 625 em O Livro dos Espíritos. Né? Qual foi a pessoa, o espírito mais perfeito que Deus colocou, vamos dizer, à nossa disposição? É a menor resposta que existe no Livro dos Espíritos. Está lá, Jesus. Então a gente vai ver que, obviamente, o ensino moral que o Evangelho traz para nós, ele pode variar numa palavrinha ou outra, mas o significado é indiscutivelmente sempre o mesmo. A mensagem de Deus para a Terra é uma só. Não existem duas. Vem sendo transmitida ao planeta gradativamente desde o seu início. Com Moisés foi o olho por olho. Precisava ser daquela forma, porque senão nós não entenderíamos. Jesus, as parábolas. Aí ele disse, não, agora eles já entendem um pouquinho, já passaram por situações diversas, vamos contar a historinha. E nós entendíamos algumas coisas, porque a gente vai ver que os próprios seguidores, os próprios apóstolos, que viviam diuturnamente com Jesus, muitas das vezes não entendiam o que ele falava. E depois o Espiritismo, com a lei de causa e efeito. Aí fechou. Né? Aí fechou, o triângulo está formado. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Está ele ali. Jesus, o Livro dos Espíritos, questão 625. E mais, a própria introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz, é o maior fenômeno ocorrido na face do planeta, com toda certeza. Com toda certeza. Até porque se dispôs a vir trazer para nós as mensagens que trouxe. Surgem algumas dúvidas para nós. Os espíritas acreditam em todos os espíritos? Em todas as suas mensagens? Recebem-nas sem critério? Nem pode, né? Nem poderia. Principalmente nos dias de hoje. Aí, o que Kardec faz? Ele vai trazer para nós essas elucidações através de 2 critérios muito importantes. O primeiro deles é o princípio da universalidade da mensagem espiritual.
ela teria que ser igual em todos os cantos da terra, em todos os lugares. Então ele diz ali, ó, necessário o exame esmerado para descobrir a veracidade da mensagem. Diz Allan Kardec, esta obra é para todos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo. Porque se fosse um único espírito a responder uma perguntinha sequer do Livro dos Espíritos, nós poderíamos colocar em dúvida. Quem é esse espírito? Né? Qual é o grau de evolução? Porque a gente também não faz por menos. A gente quer saber logo a coisa mais importante para nós, não é? E depois ele continua aqui, ó, o segundo critério. Que segundo critério é esse? Concordância. A universalidade primeiro. Tinha que vir tudo de vários lugares e através de vários médiuns. O segundo, a concordância. Se uma comunicação vem trazendo uma inovação e não for referendada pelo critério da universalidade, é necessário seja essa mensagem acolhida com muita reserva. Ele não diz, joguem fora, não acreditem, não leiam, acolham com reserva. Toda e qualquer mensagem que venha, a gente precisa acolher com reserva. Porque nós ainda não temos a condição de Jesus para julgar. Então é preciso ler, reler, compreender. Outro dia eu fiquei muito triste, porque eu vi uma reportagem na televisão que em cada 100 brasileiros, 8 compreendem o que lê. Eu fiquei muito triste com isso. Aí eu me lembrei que na época que eu era, 8 compreendem. Compreende. É. Então eu fiquei pensando, na época que eu era mocinha, estudante, a gente tinha interpretação de texto. Hoje, a gente esbarra com uma porção de adultos, inclusive, não estou falando mal não, é um exemplo que eu vou trazer para vocês, que não sabe ler em voz alta. Aqui, vai me dando uma aflição quando a pessoa começa a gaguejar e eu tenho que me controlar muito para não completar a palavra, porque a gente faz isso. Erradamente a gente faz isso. Então eu fiquei muito triste quando eu soube disso. Mas olha lá, ó. Aí vem depois, o próprio Kardec, tudo que tiver em letrinha azul é citação, tá? As instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei. Eu não posso fazer dessas instruções uma lei. Porque não há ainda, não está elucidado pela doutrina. Enquanto essas instruções permanecerem insuladas, isoladas. Então é preciso compreender, ler, reler, vai ao Evangelho, vai ao Pentateuco, e a gente tem que ver se lá diz alguma coisa com relação. Porque o que tem de livro espírita, que não é espírita, rodando por aí, a gente já sabe. Quem trabalha principalmente em livraria de casa espírita sabe disso. E quem estuda também deve saber. Princípios maiores da espiritualidade. Está também lá no Evangelho. É o critério do amor que se expõe sob todas as formas. Só dei
uns exemplozinhos: fraternidade, desvelo, lealdade, compaixão, caridade, resignação, solidariedade e algumas outras mais. Então, é o critério do amor com relação a essas virtudes, que a gente precisa ver nas mensagens também que nós recebemos. E uma coisa muito interessante que eu me encontrei é lá: segundo Pitágoras, a prudência é o olho de todas as virtudes. Né? Então, ser prudente é uma coisa muito, muito especial para nós. Quando nós somos perguntados alguma coisa com relação à doutrina espírita, se souber, responda. Se não souber, diz: companheiro, você aguarda que isso eu não sei te dizer agora, vou procurar saber. Não é dizer qualquer coisa. Tem que haver um critério. Porque todos nós que estamos, no meu caso, por exemplo, que estou aqui falando com vocês, eu, neste momento, estou representando a doutrina espírita. Eu não posso dizer nada que não esteja contido ali. A não ser que eu diga: olha, na minha opinião, mas também não é o correto. Eu estou ali. É onde eu tenho que seguir. Pulou um. Aí no Evangelho traz Kardec essa mensagem: por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que desde o primeiro momento congregue todas as opiniões. Evidente que não pode. Até porque a gente sabe que Kardec precisou, inclusive, criar termos para uma nova ideia que se surgia, não é? Os conflitos que daí decorrem são consequências inevitáveis do movimento que se opera, claro. Não há dúvida, alguém pode achar que isso aqui não é azul. E eu não tenho o direito de dizer: não, você está errado. Não é isso, não tem. Esse conflito é um conflito positivo. É isso que ele quer dizer. Os espíritas que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Olha que coisa boa. Todas as pretensões insuladas cairão pela força mesma das coisas diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. O sublinhado fui eu que fiz. Não está no Evangelho. Então, olha lá. Enorme e poderoso critério da concordância universal. Tudo que está no Evangelho, tudo que está... Por isso o Livro dos Espíritos foi o primeiro, não é, a ser trazido para nós. Por quê? Para mostrar para nós como havia essa possibilidade de 100% de acerto. A gente repara que Kardec faz, às vezes, 3 vezes a mesma pergunta com palavras diferentes. E tem uma hora que até a espiritualidade diz: já vos respondi. Mas ele queria ter certeza. Até porque a missão dele, não é tarefa temos eu. A missão dele era extremamente importante. Ele ia trazer uma nova situação, um novo refrigério para a Terra. E por isso precisava ser algo 100% correto, dentro das bases sólidas e edificantes da lei de amor de Deus. Notícias históricas. Palavras que hoje não conservam o mesmo sentido. Então a gente vai ver lá, olha, escribas, que eram os secretários dos reis de Judá. Os essênios, pertencentes à seita judia.
fariseus, membros de influente seita judaica, publicanos, cobradores de impostos, saduceus, opositores aos fariseus, e samaritanos, descendentes dos antigos israelitas. A gente, às vezes, ainda fala sobre os fariseus, né? Quando a gente quer diminuir alguém, a gente chama esse alguém de fariseu, né? É uma coisa que é do ser humano. Não deveria, em hipótese alguma, acontecer isso. Mas, às vezes, acontece. Mas a gente hoje não usa nenhuma dessas palavras e também nem os significados daquela época são os mesmos de hoje, né? Eles hoje, obviamente, tinham que ser modernizados. A abordagem, a semelhança existente entre a doutrina dos filósofos gregos, Sócrates e Platão, com a doutrina cristã. Quem não leu alguma coisa de Sócrates e já não via, né, grandes incentivos à reencarnação, a vidas de algumas pessoas. Porque, na verdade, a gente não tem cabimento a gente achar que morre isso aqui, que isso daqui acaba e acabou. Eu não sei se eu já contei aqui, se contei, vocês me perdoem. Nós tínhamos uma vizinha, e o filho dela devia de ter naquela época entre 4 e 5 anos, no máximo, no máximo. Ele tinha verdadeira adoração pela minha mãe. E um dia ela estava na minha casa conversando com a minha mãe sobre reencarnação. Ela dizia para minha mãe que não conseguia entender uma coisa dessa. Que isso era uma coisa quase que impossível. E ele, assim, a uns 2, 3 metros de distância, sentado no chão brincando. De repente, ela fala para minha mãe, não consigo entender isso. Ele vira-se para ela e diz assim, mãe, ele tinha uns 4 ou 5 anos, hein? Mãe, o que a minha avó está falando é que Deus é muito ocupado, não pode estar criando alma novinha toda hora, tem que usar as velhas. Que espírito seria esse? Estava chegando ali pela primeira vez? Nesta estava. Mas já era milenar como todos nós. Só que ele aparentava uma evolução maior na idade física de 4 a 5 anos. E isso é uma coisa que a gente não pode duvidar. Eu, pelo menos, também. Isso eu também não duvido. Eu não duvido Chopin com 5 anos compondo sinfonia. E outras coisas mais. E aí ele fala dos filósofos gregos Sócrates e Platão com a doutrina cristã, a comparação, né? Como consequência com a doutrina espírita, já que esta é o cristianismo redivivo. Então, nada disso começou, vamos dizer, com Kardec. Não começou nem com Jesus. Né? Porque a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo. Todos aqueles que vieram em missão, foram levados a ter uma missão, todos eles colaboraram e trouxeram para nós tudo aquilo que havia necessidade, que há necessidade de nós compreendermos. Só que nós não podemos compreender tudo de uma única vez. E tem que ser a coisa gradativa, é gradualmente. Moisés, Jesus, o Espiritismo, nós vimos ainda agora. Pensarão vocês, tem mais alguma coisa para vir?
Respondo eu: só Deus sabe. Se nós precisamos, se nós vamos fazer bom uso e, principalmente, se nós merecemos. Agora, é preciso que, com o que nós temos, e é muito, continuarmos o nosso caminho. Mas, de preferência, com passos firmes, um atrás do outro, podendo, sempre que for permitido, fazer melhor e levar junto de nós aqueles que ainda estão necessitando de uma bengala para caminhar. Muito obrigada pela presença de vocês reencarnados.